A culpa é sempre do homem. Você me bateu. Você tá se batendo. Eu faço mais ainda. Faz. Você me bateu. Faz. Você me bateu. Bate de novo. Eu volto contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua. Eu vou. Eu vou arregaçar minha cara. Por que você me bateu? Por que você me bateu? Como assim, cara? O que você tá fazendo? Corpo de delito. Você acha mesmo que você fazer um corpo de delito vai dar alguma bosta? E eu fazer um corpo de delito vai dar... Meu anjo, meu advogado federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Como? De todos os possíveis. Você me bateu. Cadê? Aqui. Cadê? Aqui. Eu fiz sim. Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu fiz aí? Quando eu chegar no corpo dele, eu falo que você fez. Quando eu chegar no corpo dele, eu falo que você fez. Как я люблю глубину твоих глаз. Bom, provavelmente você já ouviu nas redes sociais ou até em conversas do dia a dia que o homem é sempre o vilão da história. Mas será mesmo que o homem é mesmo um vilão? Desde os estigmas, por exemplo, se você vir um homem à noite, corra. Ou aquele tipo papinho, todo homem é um potencial, você sabe o quê? Então será que existe uma cultura de ódio aos homens? Esse tema de vídeo foi um pedido do inscrito chamado Coube Melhor Almirante. E se você tem outro tema que queira que eu dê minha opinião e meu ponto de vista, deixe aqui nos comentários. E antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Hypem bem o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Deixe um valeu demais para ajudar aqui o canal, para me manter o canal com mais constância. Então chega de enrolação e vamos lá. Bom, não é uma grande novidade que hoje em dia muitos homens, se não a maioria, estão sendo, como que eu posso dizer, colocados em uma mesma caixa de que todos são vilões, entre aspas assim, ou que são pessoas ruins, de mau caráter, que isso, aquilo. Por conta de haverem também homens ruins, assim como existem homens bons, existem homens ruins, e mulheres boas e mulheres ruins. Mas a questão é que, com, por exemplo, o avanço da tecnologia, né, o avanço das redes sociais, e também um certo tipo de movimento, assim, que julga, né, a masculinidade do homem, tanto na questão padrão do homem, a questão até tradicional do homem, que muitos caras são vistos como vilão só pelo fato deles serem homens. Qualquer coisinha que acontecer assim, se tiver um homem perto, por exemplo, querem andar sozinho na rua à noite. Se uma mulher, por exemplo, tá andando sozinha na rua à noite e um cara, eu sendo um homem, eu sei que tudo que acontecer, por exemplo, se a mulher sacar o celular e começar a gravar eu, por exemplo, eu tô no mesmo caminho que ela. Eu tô indo pra minha casa, ela tá indo pra casa dela, só que a gente vai no mesmo caminho. Se porventura ela sacar o celular e começar a fazer uma live, eu gravar o rosto dela e gravando eu atrás dela, ela pode insinuar que eu estou perseguindo ela, que eu estou, você sabe o que, querendo fazer com ela. E eu sendo homem, e possivelmente você, homem, muitos homens, não vão seguir o mesmo caminho que se tiver uma mulher. Pode ser de dia, de noite, de tarde, qualquer horário. A gente prefere fazer, por exemplo, uma volta maior para até chegar ao nosso local de destino, ao invés de, por exemplo, você ficar sozinho com uma mulher na rua, independentemente do horário, manhã, tarde ou noite, porque a gente sabe que hoje em dia, tá tipo assim, você é homem e dependendo do lugar que você tiver, você vai ser o vilão, entende? O vilão assim, entre aspas. Porque que nem nessa questão da andando sozinho, a gente vê, tem redes sociais, vocês possivelmente já viram mulher gravando assim, ela andando e o cara andando normal, tipo com fone no ouvido, olhando pra baixo do celular, tipo dá uns 500 metros de distância dela. E ela acusando, nossa, ele tá me perseguindo, ele tá querendo fazer isso comigo. E o cara tá andando normal, aí tem até um vídeo engraçado que a mulher tá fazendo isso, aí o cara vira a esquina. Aí ela começa tipo a dar um alívio, isso, aquilo. E querendo ou não, é um reflexo de que praticamente todos os homens, independente da idade, jovem, idoso, adulto, qualquer, se você for homem, independendo do lugar que você tiver, mano, é melhor você evitar, sabe? Até na questão de flertar. Muitos homens evitam, né, contato com mulheres assim,
em público, quando é, por exemplo, na balada, alguma coisa assim do tipo, porque eles têm medo de ser acusado injustamente. Ou, por exemplo, assim, amanhã ou depois você sai com a menina numa balada, se leva ela pra sua casa, acontece essas coisas, que foi consentido entre ambos, e amanhã ou depois ela pode acusar você injustamente, que você fez isso com ela, fez aquilo. E querendo ou não, mano, a palavra da mulher tem muito mais peso, independentemente se ela não tem prova, sabe? É simplesmente a palavra dela. E você, sendo homem, como, né, tem aquele estereótipo disso, aquilo, você é culpada até que se prove ao contrário. Você me bateu. Você tá se batendo? Eu faço mais ainda. Faz. Você me bateu. Faz. Você me bateu. Bate de É a novo. palavra contra a sua. Tá bom. Você vai fazer mais? Minha família é muito mais importante que a sua. Eu vou. Eu vou arregaçar minha cara. Por que você me bateu? Por que você me bateu? Como assim, cara? O que você tá fazendo? Corpo de delito. Você acha mesmo que você fazer um corpo de delito vai dar alguma bosta? E eu fazer um corpo de delito vai dar... Meu anjo, meu delegado federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Como? De todos os possíveis. Tá Você me bateu? Cadê? Aqui. Cadê? Aqui. Eu não fiz isso aí. Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu fiz isso aí? Quando eu chegar no corpo dele, você fala que você fez. Quando eu chegar no corpo dele, você fala que você fez. Então, até por isso, as questões dos relacionamentos estão muito minguados, né? Estão cada vez mais sendo algo impossível de manter, porque com esse tal medo que muitos homens têm, que é um medo real, cara, não é um medo tipo assim, você tá com medo porque esse nome, não, é um medo real, porque você pode ser uma pessoa boa, você é uma pessoa boa, você tem princípios e valores, você tem uma história por detrás da sua vida, e amanhã ou depois você engata em um relacionamento, ou até mesmo só ficar com uma menina, e se ela tiver um mau caráter e ela quiser te ferrar, ela pode fazer uma acusação falsa contra você. E, querendo ou não, mano, nas redes sociais, se uma mulher começa a falar uma coisa que você fez e ela grava, mostra o seu rosto, mano, até que se prova o contrário, a sua vida acabou. Até, né, vocês sabem o que pode acontecer com você, pior. E também, muitos homens sentem que, em troca de tanto esforço, acabam com pouca recompensa afetiva ou reconhecimento. Eles percebem, por exemplo, que pagam mais impostos, trabalham mais horas extras, assumem os riscos cotidianos, mas na relação, seja namoro, casamento ou até algo superficial, parece ter que ser tudo, né? Tipo, planejar encontros, aguentar críticas, ser o pilar do relacionamento. Que nem, vocês já ouviram aquele ditado, né? O relacionamento só está em crise quando a mulher não está satisfeita, entende? E tipo, o cara não recebe nada em troca, só a presença dela. Esse sentimento de se doar demais e receber de menos tem sido motivo de frustração para muitos homens. E que nem eu disse no começo, todos os homens são colocados em uma caixa, que eles são vilões da história, que eles são, vocês sabem o que, potencial. Só que é tipo assim, esse estigma que muitos homens recebem pode ser relacionado a, por exemplo, relacionamentos frustrativos que a pessoa teve, a figura masculina que a pessoa teve durante a vida não foi uma figura boa, não mostrou comportamento bom, sabe? E, né, a gente, querendo ou não, traz as frustrações da vida e joga no outro. Porque vocês já viram, né? Muitas mulheres criticam os homens, que muitos são riquíssimos, mas aí você vê o histórico da pessoa. Que nem, por exemplo, a pessoa só se relacionou com caras que traíam ela, que tinham um relacionamento tóxico. Tipo assim, aí, mesmo assim, ela sempre engatava com o mesmo padrão de perfil. Porque, né, no subconsciente da pessoa, às vezes se sente inferior, às vezes não tem uma figura paterna, a figura masculina não teve nenhuma figura masculina, tanto na parte paterna quanto outro tipo. E ela vê aquela pessoa como um amparo dela. E querendo ou não, ela joga a frustração que ela teve nos relacionamentos, por exemplo, em todos os homens. Se ela só teve relacionamentos ruins, só tóxicos, isso, aquilo, quando aparece um cara, ela já tem aquele preconceito que ele vai ser da mesma forma dos antigos relacionamentos. Também a questão muito da mídia social, da questão da mídia, dos filmes, que sempre assim, né, o cara um bad boy, sempre maltrata a mulher, sempre isso, aquilo. Sempre é o cara que é o alfa, né, como muitos dizem, que é o cara que todo mundo, entre aspas, quer ser, e meio que entra naquela psique da mulher que não, se todos os homens querem ser que nem ele, todos os homens são que nem ele.
Não sei se vocês estão entendendo o meu ponto, mas eu acho que vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio. E com isso elas meio que já taxam, né, que todos são a mesma coisa. E por consequência, está tendo um colapso não só no Brasil, mas como até em países asiáticos, como o Japão e a Coreia do Sul, que a taxa de natalidade está caindo, né? Não tá nascendo mais bebês, que nem os relacionamentos não estão durando mais. Ninguém, mano, praticamente quer se relacionar hoje em dia, ainda mais, né, ter bebês, ter filhos. Tanto também nessa questão dos relacionamentos, na questão do estigma entre os homens, também na questão da economia. Eu também vou deixar um card aqui na descrição, explicando mais a fundo sobre esse tema. Mas enfim, essa é a minha opinião. Essa história que todo homem é vilão, que todo homem é isso e aquilo, é a mesma coisa que também as mulheres não gostam de ser estigmatizadas, que toda mulher é interesseira, que toda mulher não oferece nada, é a mesma coisa que elas dizem sobre os homens, entende? Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!